Aqui nesse slide eu trouxe um pouquinho da medicina baseada em evidências em relação ao que a indústria a como a indústria vem lançando novos medicamentos no mercado, né, em relação a agora no século XX, tá? Então, a gente sabe que o uso excessivo de medicamentos faz com que a cada ano novos produtos sejam lançados no mercado, sem que isso redunde em proporcional melhora no estado geral de saúde dos consumidores. Então, não é porque os medicamentos estão sendo produzidos e lançados no mercado cada vez mais medicamentos que a gente tem melhor saúde hoje em dia, né? Isso não tem relação, até porque a maior parte dos medicamentos, a maioria deles, são usados para tratar sintoma, né? E não para curar a doença. A gente sabe que a época de maior inovação na indústria farmacêutica foi entre a década de 40 e 60. Vejam que nessa época a gente nem tinha tantos medicamentos assim no mercado, tantos grupos farmacológicos assim. Por exemplo, a gente tinha nem todos os grupos farmacológicos de antibióticos, a gente não tinha os prazóis, né, o omeprazol, por exemplo, o grupo do omeprazol ainda não estava no mercado, a gente ainda tratava dispepsia e úlcera gástrica com ranitidina e cimetidina. Então, os antifúngicos novos. Então, tem muito grupo farmacológico que surgiu depois, né? E a maior inovação foi nessa época. Gente, só para deixar claro que inovação farmacológica não é medicamento, não é sinônimo de medicamento novo. A inovação ela acontece quando eu tenho um medicamento novo, claro, mas que vai mudar o perfil de tratamento daquela doença. Por exemplo, quando a gente tinha só inibidor, só antidepressivo tricíclico no mercado, e na época que surgiram os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, mudou o tratamento da depressão, né, para melhor. Por quê? E isso foi uma inovação terapêutica, que é um novo grupo de medicamento com medicamentos mais eficazes, mais seguros, então foi uma grande inovação na área, né, da psiquiatria, tá? Agora, não quer dizer que, porque eu já tenho, vamos supor, eu tenho a fluoxetina já no mercado, aí vem lá a paroxetina, não quer dizer que a paroxetina seja inovadora em relação à fluoxetina, porque ela está dentro do mesmo grupo, entende? Então, nesse sentido, não é porque é medicamento novo que é inovação, tá? Geralmente a inovação vem de grupos farmacológicos novos que podem alterar o curso de uma doença ou melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Melhora a terapêutica daquela doença. Bom, a gente sabe também, tem um estudo francês que mostra que 508 novos produtos farmacêuticos que foram lançados entre 1975 e 1984, 70% não ofereciam vantagens terapêuticas. Isso que naquela época existia mais coisa nova sendo lançada, tá? Então, a gente vê que da maioria dos medicamentos novos que são lançados, poucos oferecem vantagem terapêutica naquilo que já existe. E tem uma avaliação do FDA também que mostra que 348 novos medicamentos comercializados entre 1981 e 1988, apenas 3% representaram uma contribuição importante em relação aos tratamentos já existentes. Então, quanto mais o tempo passa, a gente percebe que menos inovação terapêutica acontece. Por quê? Porque a gente tem cada vez a criação de mais medicamentos do mesmo grupo farmacológico, que nem sempre representam uma melhoria naquele tratamento. Bom, a maioria dos medicamentos novos não apresenta vantagem significativa, então, sobre aquilo que já existe. Então, vamos pensar aqui, eu trouxe o exemplo das estatinas. No mercado americano e também no brasileiro, estão à venda, por exemplo, 6 tipos de estatina. Então, tem a simvastatina, a lovastatina, a pravastatina, fluvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina. Todas usadas para a mesma coisa, já que a eficácia é de grupo, né? O mecanismo de ação deles é do grupo, reduzem o colesterol, e eles são uma variante, os outros todos, uma variante da primeira estatina descoberta, que foi a simvastatina. Essas novidades, até entre aspas, com pequenas variações químicas entre si, também são conhecidos na literatura como Me Toos. Me Too eu também, né? Então, o medicamento chamado Me Too é aquele
eu também quero uma fatia desse mercado, eu também quero lucrar, né, na área, aqui na área de estatina. Então, geralmente cada substância produzida por laboratórios diferentes. Por quê? Porque cada laboratório quer também um pedacinho dessa fatia de mercado. Então, por isso que na literatura vocês podem pesquisar, dentro da farmacologia clínica, esses medicamentos são chamados de me toos.